Estamos iniciando mais um Café e Prosa e hoje vamos prosear com Clarice Barreto. Ela é socióloga, professora e diretora do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. Clarice, muito obrigado pela sua presença. Um prazer. Eu vou servir um cafezinho para você, porque aqui é preciso tomar um cafezinho para despertar. E perguntar, Clarice, a Conferência Nacional de Educação, o Brasil realizou duas conferências gerais e uma do ensino superior. Qual a importância dessas conferências para o avanço da educação nacional? Bom, Gilson, as conferências são espaços democráticos de participação da sociedade civil nas construções de políticas públicas como um todo, não somente na educação, né? Elas configuram como espaços de cessão de soberania pelo poder público à sociedade civil e são importantes na construção das políticas públicas, né? Na questão da educação é importante a participação da sociedade civil para a construção das políticas de educação. Educação enquanto um direito social, né? A Constituição garante a participação da sociedade civil na construção das políticas públicas. E qual o balanço que você faz dessas conferências e dos avanços ocorridos a partir dessa conferência? Para além da questão democrática, como você disse, para a educação, quais foram os avanços que nós podemos já deixar registrados naquilo que você considera importante nessas conferências? Bom, Gilson, as conferências possibilitam para a sociedade civil, além de ser um espaço formativo, de troca de ideias, de colocar em prática a ação comunicativa para gerar um consenso em torno da política pública, elas possibilitam alguns ganhos de fato, né? Os movimentos se encontrando, se fortalecendo, pressionando o governo, pressionando o Congresso, né? Conseguimos aí um avanço da questão dos 10% do PIB e parte da exploração do pré-sal, como os royalties e como fundo social do pré-sal, para aumentar o financiamento da educação. A questão do financiamento é uma marca, né? Penso também, Clarice, que a situação da participação, como você disse, foram milhares de pessoas que participaram nas etapas municipais, estaduais. Milhões. E milhões de pessoas. Sim. Então isso ajuda também a oxigenar o debate e levar ele para o meio da sociedade, não é? Sim, né? Os 4 cantos do país, né? Milhões de pessoas envolvidas nas etapas micro-regionais, macro-regionais, estaduais e 3.500 delegados, mais 500 convidados participando da etapa nacional, né? E todas as pessoas eleitas de forma democrática pelos segmentos, pelos seus pares, dentro das etapas regionalizadas. Duas questões que me parecem importantes nesse debate, nessa conferência. A primeira é a criação do Sistema Nacional de Educação, do setor da área pública, da esfera pública federal, estadual e municipal e do setor privado. Essa foi uma questão que foi tratada nessa conferência. Como é que você viu o avanço nessa questão? Sim, desde a conferência de 2010 a gente tem como a temática principal o Sistema Nacional de Educação, né? Lembrando que o sistema vale não somente para a articulação entre os entes federados, né? Estados, municípios, a federação, a União, como também articular o setor privado. Lembrando que o setor privado, ele não é um sistema, ele compõe um sistema nacional. E como tal, ele deve seguir as regras e obedecer, né, a legislação vigente para o setor público, como garantias de qualidade e a regulação, que deve ser feita pelo poder público também no setor privado. Porque é uma tentativa do setor privado da completa desregulamentação, ou seja, liberdade de mercado, né? Essa é uma concepção do setor privado. Sim, o artigo 209 da Constituição garante a livre iniciativa, né? Porém, ela tem que ser acompanhada da regulação e da avaliação pelo setor público, porque também a Constituição fala que a propriedade privada deve seguir também a sua função social, né? Então, assim, eles agem como se fossem a parte do sistema, sendo que eles integram o sistema e, como tal, devem ser regulados pelo poder público, até porque a educação é um direito social. Nós vamos voltar depois nesse tema do setor privado, mas uma outra questão importante que a gente pode demarcar nessa questão da conferência é que a política de educação não é mais uma política de governos, é uma política de Estado. Então ela tem uma previsão dos seus eixos, depois vamos falar sobre isso também, e sobre as suas metas. Você considera isso também um avanço, ou seja, abandona a concepção de educação enquanto política de governo e passa a ser política de Estado? Essa é uma visão correta desse processo? Sim, com certeza, né? A institucionalização é fundamental
principalmente para não depender de governos para que ela seja realizada, né? As políticas de Estado são efetivamente conduzidas pela legislação e elas têm que ser cumpridas, né? O Plano Nacional de Educação vem muito nesse sentido, por isso que ele é um plano de 10 anos para não depender de governos para que seja realizado, e isso coloca a política de educação num patamar de política de Estado. No ano de 2014 foi aprovado o PNE, o Plano Nacional de Educação, com base na Conferência Nacional, na primeira Conferência Nacional. Esse PNE ficou no Congresso Nacional um tempo longo, com muitas discussões. O que causou essa impossibilidade de votar o projeto apresentado pela sociedade civil e quais foram as questões centrais de debate no Congresso Nacional? Olha, Gilson, as emendas foram muitas, né? Então, o Plano Nacional de Educação, justamente por estar sendo fruto de um processo democrático, é de se esperar que a sociedade civil apresente emendas, né? Então, foram apresentadas milhares de emendas. Então, essas emendas todas dependem de um processo legislativo, de votação das emendas, né? E isso é natural que aconteça. É lógico que demorou muito mais do que a gente precisava, né? Mas faz parte do processo legislativo vigente no Brasil, né? E você tem aí muito claro, né? A sociedade civil querendo a ampliação das vagas no setor público, querendo aumento da qualidade, uma educação pública, gratuita, laica, inclusiva, diversificada e com qualidade social. E você tem também o setor do mercado que obstrui um bocado essas demandas da sociedade civil por um interesse de transformar a educação em mercadoria. Então, esse tensionamento acontece em nível do Congresso Nacional. Porque também essa disputa entre o modelo e o projeto de educação no país, né? Porque é uma disputa entre o setor privado e o setor público, né? Exatamente. De apropriação de recursos públicos, né? nessa disputa, né? De forma diferenciada do que ocorre em outros países, onde a educação no setor privado ela é uma alternativa, né, uma opção para a sociedade. No Brasil, o setor privado ele quer disputar com um projeto de educação de qualidade aqui, né, de educação pública de qualidade. Então, em vez de ser uma alternativa viável que o cidadão possa escolher se ele quiser ir para o setor privado, ele se apresenta como uma disputa ao projeto da ampliação da educação pública. Inclusive disputando recursos públicos para a educação privada. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com essa nossa prosa daqui a pouquinho. Ok. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Estamos voltando com Café e Prosa e hoje conversando com a professora, socióloga e diretora do Sindicato dos Professores, Clarice Barreto. Estamos falando sobre a Conferência Nacional de Educação. Clarice, dos 7 eixos apresentados para debate público na Conferência Nacional, quais os eixos e quais as questões centrais tratadas em cada um desses 7 eixos nesta conferência? Bom, Gils, 7 eixos de extrema importância para o desenvolvimento da política de educação nacional, né? O primeiro fala sobre o Plano Nacional de Educação e a construção do Sistema Nacional de Educação, a articulação dos entes federados e dos setores. O segundo, sobre diversidade, inclusão e direitos humanos, fundamental, né, para o nosso processo de educação universalizada. Ciência, tecnologia e meio ambiente. O quarto eixo, democratização do acesso e qualidade. O quinto eixo, gestão democrática e controle social. O sexto eixo, valorização dos trabalhadores, né, a tônica principal para... Piso, carreira. Exatamente. O cumprimento da lei, né, do piso nacional. E o último é financiamento da educação, porque para cumprir todos esses quesitos é necessário a ampliação do financiamento da educação, né? Claro que a gente teve incremento aí com a aprovação dos 10% do PIB com parte do pré-sal, né? Dos recursos do pré-sal para a educação, porém o Estado brasileiro vai ter que pensar formas alternativas de ampliar esse financiamento e isso vai depender de reformas estruturais do Estado brasileiro. Certo. Clarice, a decisão da CONAI, já também do Plano Nacional de Educação,
é que essa política nacional, acertadíssima do ponto de vista não só da participação, mas também de estabelecer metas para serem cumpridas ao longo do tempo, né, foram remetidas também aos estados e aos municípios. Em 2008, nós realizamos uma conferência em Minas Gerais para discutir o plano estadual de educação aqui, que parece que foi engavetado e não há nenhuma discussão em torno daquele projeto apresentado, que já era bastante debilitado, não é isso? Como é que você vê essa situação no estado de Minas Gerais e a necessidade de realizar também aqui uma discussão em torno desse plano estadual de educação? Sim, Gilson, perfeitamente. A LDB, né, tem a divisão de competências na educação entre os entes federados, né? E ao Estado cabe prioritariamente a oferta do ensino médio. No entanto, nos últimos anos, o que a gente tem visto no estado de Minas Gerais é uma queda da qualidade do ensino médio, nos índices, né, de avaliação do ensino médio, de acesso, de oferta, né, reduzindo o turno noturno, com taxas grandes de evasão, de abandono, né? Então é necessário que se abra o diálogo com a comunidade escolar, com os pais, com os alunos e fundamentalmente com os professores, né? Então o governo de Minas, durante esses últimos 12 anos, não esteve aberto ao diálogo com o sindicato da categoria, com os pais, com os estudantes, né? E é necessário retomar essa questão no estado de Minas Gerais, inclusive para rediscutir o Plano Nacional de Educação do estado de Minas Gerais, que não atingiu, não cumpriu, não seguiu o caminho traçado pelas suas metas. Nem aquilo minimamente discutido foi colocado em prática, né? Clarice, uma outra questão central é do município de Belo Horizonte. Nós também aqui não temos um plano municipal de educação, ou seja, entra governo e sai governo, muda-se a política educacional e a sociedade fica sendo julgada para aqui e para lá, sem essa orientação. A importância de realizarmos em 2015 essa conferência e discutir o Plano Municipal de Educação. Como é que você vê essa situação na capital das Minas Gerais? Pois é, Gilson, é muito difícil você fazer um planejamento de política educacional sem a previsão legal de um plano, né? Desde a lei do primeiro Plano Nacional de Educação, ela já estipula a necessidade e o dever dos municípios organizarem e constituírem seus planos municipais, que também tem a duração de 10 anos, né? Tanto no nível estadual, quanto no federal, quanto nos municipais, a duração é de 10 anos. E sem essa política norteadora em uma lei aprovada, fica muito difícil de você fazer um planejamento, de você traçar metas e objetivos e estratégias, né, para se alcançar com a política de educação. E o município tem as suas competências, fundamentalmente com a educação infantil. Então, assim, como você vai fazer uma gestão de uma política pública se não tem um plano para se basear. E esse plano tem que ser articulado com o do estado a que o município pertence, bem como ao Plano Nacional de Educação. Muito bem. O Sistema Nacional articulado, né? Exatamente. Clarice, dentro dos desafios colocados para a educação brasileira, estadual e de Minas Gerais, a inclusão do setor privado, que tenta permanentemente a total desregulamentação, seja na educação à distância, seja no currículo, seja na democracia, seja na questão da valorização dos trabalhadores. Como é que você vê o setor privado nessa conferência qual a avaliação que você faz? Eles foram mais incorporados ou menos incorporados? Como é que você vê esta relação entre esse setor privado e o sistema nacional como um todo? É o que a gente tinha falado, né, no bloco anterior. O que acontece? Eles se veem como integrantes desse sistema, porém, só no que diz respeito à distribuição de recursos. No que diz respeito à regulação, né, e à fiscalização para efeito de qualidade, eles se julgam um setor à parte. Né? E na verdade não é isso, né? O Sistema Nacional de Educação ele é único e o setor privado ele é um apêndice disso e como tal, e o direito, a educação é um direito social, ele deve ser regulamentado pelo poder público e na verdade deveria funcionar em forma de concessão. Né? Se você tem serviço de água, luz e outras coisas como forma de concessão, telecomunicações, educação, que é um direito fundamental, né, também deveria ser na forma de concessão, com a regulação, com controle de qualidade e tudo. Então, assim, eles participaram da conferência de uma forma muito efetiva, porém com essa visão.
né? E na conferência eles foram minoritários na hora da plenária, mas a gente sabe que, na verdade, ali na conferência, que é um espaço mais da sociedade civil, realmente eles foram relegados ao segundo plano, mas a gente sabe que o setor empresarial exerce um poder muito forte no Congresso. Então é lá que as principais disputas entre o setor privado e o setor público de educação é que se dão, né? As principais disputas se dão no Congresso Nacional. Então você fala que a fase da conferência é uma fase democrática, participativa, mas ela não é definidora. Agora vai para o Congresso e é ali que se define. E ali o palco de disputa, a hegemonia é maior do capital e dos interesses privados do que da sociedade. É isso que você está dizendo? Sem dúvida disso, né? A conferência é muito importante porque um governo democrático deve ouvir a sociedade civil, deve criar mecanismos de participação popular, né? Mas a gente sabe que, ao fim e ao cabo, no nosso sistema, a pressão que se exerce no Congresso Nacional, ela é definidora de diversas políticas, né? Então, assim, a gente conclama a sociedade civil para que sua participação não se esgote na conferência, né? Que ela se dê também de forma maciça, né? Na pressão ao Congresso, nas articulações com parlamentares do nosso campo, para que a gente possa construir o caminho de uma política de educação mais democrática e que garanta o acesso à educação pública gratuita, de qualidade, laica, diversificada, assim como foi o discurso da presidenta na Conferência Nacional de Educação, nesse sentido da universalização da educação pública. A semana passada nós não vimos nada na imprensa sobre a conferência, uma conferência tão importante como essa, né? E a sociedade ela fica alheia ao processo. O que o Sindicato dos Professores está pensando no sentido de divulgar e dar ciência à população, aos professores, à sociedade, sobre os êxitos e os avanços alcançados nessa conferência? Bom, Gis, a gente tem feito um trabalho de sistematizar a nossa participação na conferência, de sistematizar os resultados e tudo que a gente viu que representa os anseios da comunidade de educação que estava presente na conferência, divulgar no nosso portal, fazer um boletim, no nosso programa de TV, o programa Extra Classe. Então, a gente tenta de todas as formas um canal de comunicação com a nossa categoria, com a nossa base, fundamentalmente para conscientizar da importância da defesa da educação como direito social e apesar de sermos um setor privado, a gente sabe da importância da educação pública, né? De se ampliar o acesso à educação pública de qualidade, porque a gente entende a educação como direito. Não é só uma questão de entendimento, está na Constituição, a educação é um direito, né? Clarice, muito obrigado pela Eu que agradeço, prosa. Gilson. E nós estamos encerrando mais um Café e Prosa. E se você quiser participar, mande mensagem para o e-mail abaixo e até um próximo programa.